Imagine acordar amanhã, igual sempre, mas essa noite, sem você saber, algo desapareceu dentro do seu cérebro. Uma peça mínima, silenciosa, quase imperceptível, mas absolutamente essencial. O sono REM. Nenhum sonho, nenhuma reorganização emocional, nenhum processamento de lembranças. É como se a noite tivesse passado em branco, mesmo que você tenha dormido 8 horas. Agora pense, o que aconteceria com você, não ao longo de meses, mas no primeiro dia sem sono REM? De manhã você até se sente normal, mas logo algo estranho começa. As emoções ficam mais reativas, como se a pele emocional tivesse afinado. Pequenas irritações parecem maiores. Coisas que antes não te afetariam agora parecem pesadas. O corpo responde, mas a mente não acompanha. Isso porque o sono REM, o estado em que sonhamos, é a oficina noturna onde o cérebro processa dores, alivia tensões, reescreve memórias e desativa os alarmes emocionais do dia anterior. Sem ele, você acorda com todos os alarmes ligados, todos os pesos ativos, todas as feridas expostas. Em poucas horas, você começa a perceber que sua reação emocional está diferente. Não é só irritação. É vulnerabilidade. É um desconforto sem nome, um desequilíbrio que você não consegue explicar racionalmente. O córtex pré-frontal, responsável por autocontrole, estabilidade e clareza, tenta manter tudo no lugar, mas sem o sono REM, ele vira um general sem equipe. Enquanto isso, a amígdala, centro das emoções brutas, fica hiperativa, elétrica, afiada demais. É como dirigir com o pedal do freio quebrado e o acelerador preso. Agora imagine que não é só você, é o mundo inteiro. 7 bilhões de pessoas acordando no mesmo dia sem a fase REM. 7 bilhões de cérebros emocionais sem o descanso que equilibra, organiza e pacifica. Discussões aumentariam, decisões ruins se multiplicariam, impulsividade, ansiedade, reatividade, tudo amplificado. O mundo ficaria mais barulhento, mais tenso, mais imprevisível. E isso, apenas nas primeiras 24 horas. Neste vídeo, você vai atravessar comigo o que realmente aconteceria se o sono REM desaparecesse hoje. Vamos explorar o impacto no cérebro, nas emoções, no corpo e até na sociedade. Nas primeiras 3 horas da manhã sem sono REM, você acorda acreditando que dormiu. Acorda com a sensação física de que descansou. Mas, emocionalmente, algo já começa a vibrar fora do lugar. É uma instabilidade muito sutil, quase invisível, mas que irá crescer conforme o dia avança. O sono REM não é só para sonhar. Ele é o período em que o cérebro lava as emoções do dia anterior, reduz a intensidade dos sentimentos e reorganiza a atividade elétrica entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Sem REM, essa regulação não acontece. E o efeito imediato é um cérebro que acorda emocionalmente inflamado. Na primeira hora você percebe pequenos sinais. Tudo parece mais barulhento, mais rápido, mais irritante. Uma conversa comum parece carregada. Um comentário neutro parece crítico. Um atraso mínimo parece uma afronta. Não é drama, é fisiologia. Sem sono REM, a amígdala, o alarme emocional, acorda mais ativa do que deveria, enquanto o córtex pré-frontal, responsável por controle emocional, está menos responsivo. Essa desconexão significa que emoções simples chegam ao cérebro com volume máximo, e o sistema racional não consegue ajustar o som. A segunda hora da manhã é marcada por um fenômeno curioso. Você até tenta se controlar, mas percebe que a sua capacidade de interpretar situações com calma diminuiu. A leitura emocional do mundo está distorcida. Situações neutras parecem tensas. Tensas parecem ameaçadoras. Pequenas frustrações já parecem injustas. Coisas que normalmente não mexeriam com você agora incomodam. É como se a mente tivesse perdido a película protetora que suaviza os impactos do dia. Na terceira hora você começa a notar lapsos que normalmente não teria. Erros bobos, esquecimentos, interpretações equivocadas, falhas na tomada de decisão. Não é falta de atenção, é excesso de carga emocional não processada. Sem REM, o cérebro acorda com todas as emoções e memórias do dia anterior ainda ativas, sem terem sido reorganizadas. Nada foi filtrado, nada foi reorganizado, e você começa o dia emocionalmente cheio, mesmo achando que descansou. Essas primeiras horas revelam uma verdade profunda. Sem sono REM, não é o corpo que acorda cansado, é a emoção. E quando a emoção acorda cansada, o mundo inteiro parece mais difícil. Ao chegar ao meio-dia sem ter passado pela fase REM durante a noite, o mundo não mudou, mas a forma como você percebe o mundo mudou completamente. A essa altura,
O impacto emocional que começou nas primeiras horas da manhã já se transformou em algo mais profundo. Um cérebro que reage antes de pensar, que interpreta antes de analisar, que sente antes de conseguir entender o que está sentindo. Sem sono REM, a amígdala continua hiperativa, como se estivesse funcionando em modo de emergência. É uma inflamação emocional silenciosa que amplifica tudo: barulhos, expressões faciais, tensões sociais, pressões do trabalho, cobranças internas. Qualquer estímulo parece maior do que realmente é. Seu cérebro lê o ambiente com lentes distorcidas, mais sensíveis, mais reativas. Ao meio-dia, você já percebe algo estranho. Você está respondendo às coisas de forma mais rápida e mais intensa, porém menos inteligente. Não é culpa sua, é neuroquímica. O córtex pré-frontal, responsável por planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos e raciocínio lógico, funciona como se estivesse com menos energia, menos precisão e menos autoridade. É como um comandante tentando dar ordens a tropas que não respondem direito. Por isso, sem REM, você tende a responder mensagens com irritação, interpretar conversas como ataque, tomar decisões precipitadas, gastar dinheiro impulsivamente, dizer coisas que normalmente não diria, ter dificuldade em avaliar consequências, sentir raiva mais rápido, desistir de tarefas com mais facilidade. Não porque você está de mau humor, mas porque o cérebro está desregulado. A conexão pré-frontal, amígdala, que normalmente mantém suas emoções domesticadas, está frágil. É como se o cabo que liga razão e reação estivesse parcialmente desconectado. Ao meio-dia, isso atinge o pico. Você não está apenas mais sensível, você está biologicamente menos capaz de controlar a própria sensibilidade. E tem mais. Sem o REM, o cérebro não faz a triagem das memórias recentes. Ele não separa o que é importante do que é lixo emocional. Então você carrega durante o dia sentimentos soltos, memórias mal processadas, inseguranças que deveriam ter sido dissolvidas à noite. Tudo isso se mistura com o estresse atual e produz uma tempestade silenciosa. O resultado? Um estado mental em que emoção vira impulso e impulso vira decisão. E essa é a receita perfeita para escolhas ruins, conflitos evitáveis, irritações desnecessárias e uma sensação constante de estar à flor da pele. Quando a tarde chega e você passou o dia inteiro sem ter tido sono REM na noite anterior, o corpo entra em um território delicado, um estado em que emoção, hormônios e cognição começam a se desalinhar. Se de manhã a instabilidade era sutil e ao meio-dia já era perceptível, à tarde ela se torna algo quase físico, como se o corpo inteiro estivesse funcionando em modo de sobrecarga. O sono REM é responsável por regular diversos sistemas biológicos que não têm nada a ver com descansar. Ele estabiliza hormônios, ajusta neurotransmissores, equilibra o sistema de estresse e recalibra a forma como o corpo responde ao ambiente. Sem REM, nenhum desses ajustes acontece. Na parte da tarde, o eixo hormonal começa a sentir o impacto. A produção de cortisol, o hormônio do estresse, já está desbalanceada, muitas vezes mais alta do que deveria. Isso cria uma sensação interna de urgência constante, como se algo estivesse prestes a dar errado, mesmo que tudo esteja normal. A estabilização de serotonina e noradrenalina também é prejudicada, o que interfere diretamente no humor, na clareza mental e na disposição. É por isso que, sem REM, a tarde traz uma combinação perigosa: cansaço emocional, + irritabilidade, + queda cognitiva. Por volta desse período você percebe que sua mente fica fragmentada. Você começa um pensamento e perde o fio. Inicia uma tarefa e se distrai antes de terminá-la. Tenta se concentrar, mas a atenção escapa. A memória recente fica instável, como areia escorrendo entre os dedos. Não é desatenção, é falta de reorganização neural. O sono REM é responsável por costurar as memórias do dia anterior e preparar espaço para as novas. Sem ele, o cérebro fica com excesso de dados soltos, não priorizados e não categorizados. Isso cria uma espécie de congestionamento mental, uma lentidão silenciosa que te faz perder energia ao tentar realizar até tarefas simples. E o corpo, percebendo esse desgaste emocional e cognitivo, tenta compensar de outra forma, aumentando a tensão muscular, acelerando o ritmo de respiração e ativando mecanismos fisiológicos que normalmente só apareceriam em momentos de estresse real. Com isso, à tarde, surge uma espécie de nevoeiro emocional, uma mistura de irritação, ansiedade leve, falta de motivação e um senso de desconexão com o próprio dia. Você está ali, mas não está inteiro.
Está funcionando, mas não está fluindo. Está acordado. Quando a noite chega, após um dia inteiro sem sono REM, você já não está apenas desequilibrado, você está emocionalmente vulnerável. O desgaste acumulado desde a manhã atinge um nível em que qualquer pequeno estímulo pode desencadear uma reação desproporcional. Um comentário que seria neutro vira irritação. Um erro pequeno vira frustração. Uma conversa normal vira conflito. Uma sensação passageira vira angústia. Isso acontece porque o cérebro está operando em um modo de sobrevivência emocional. Sem o sono REM para recalibrar a amígdala e fortalecer o córtex pré-frontal, você passa o dia inteiro com os freios emocionais soltos. E à noite, esses freios praticamente deixam de existir. Ela interpreta tudo como mais intenso, mais pessoal, mais ameaçador. O que deveria ser uma irritação leve vira raiva. O que deveria ser tristeza passageira vira desânimo profundo. O que deveria ser cansaço vira desregulação emocional. Enquanto isso, o córtex pré-frontal, responsável por empatia, reflexão e tomada de decisão, já está exausto. Ele tenta conter a avalanche de emoções, mas não consegue. É como segurar água com as mãos abertas. Durante a noite sem REM, o risco de conflitos aumenta significativamente. Não apenas brigas externas, mas conflitos internos, questionamentos exagerados, autocrítica severa, inseguranças que parecem maiores do que são. Você sente como se estivesse carregando um peso invisível, porque emocionalmente está mesmo. E tem mais. O corpo, tentando compensar o descontrole mental, aumenta a liberação de cortisol e noradrenalina. Isso te mantém desperto, inquieto e reativo, justamente quando você precisaria relaxar. É por isso que, sem REM, muitas pessoas relatam sensação de estar ansiosas, sobrecarregadas ou mentalmente aceleradas no fim do dia, mesmo sem motivo aparente. À noite, esse efeito atinge o auge. Impulsos ficam mais fortes que julgamentos. Você come por impulso, responde mensagens sem pensar, toma decisões emocionais, encerra conversas com irritação. Tudo porque o cérebro perdeu a capacidade de desacelerar. E o mais perigoso, o ciclo se repete. Quando você vai dormir de novo, o sono REM tenta ressurgir. Mas se a pressão emocional está muito alta, ele pode não vir. E se o sono REM sumisse hoje, o mundo inteiro acordaria amanhã emocionalmente quebrado. Não porque as pessoas seriam fracas, sensíveis ou dramáticas, mas porque uma das funções mais fundamentais do cérebro teria desaparecido: o processamento emocional noturno. Sem REM, você acorda com a mente cheia do dia anterior. Sem REM, você sente mais do que deveria. Sem REM, você reage antes de pensar. Sem REM, você interpreta tudo com o dobro de intensidade. Sem REM, a amígdala domina o dia, e o pré-frontal tenta, sem sucesso, controlar o caos. Ao longo das horas, o impacto se espalha. De manhã, instabilidade emocional. Ao meio-dia, decisões impulsivas. À tarde, mente fragmentada e hormônios em desordem. À noite, conflitos internos e externos, irritação, sensibilidade extrema e um cérebro emocionalmente saturado. O sono REM é, silenciosamente, o que nos mantém civilizados. É ele que apaga o peso emocional do ontem. É ele que costura memórias, suaviza dores, reajusta expectativas, filtra medos e mantém nossa capacidade de interpretar o mundo sem distorções. Sem essa fase, não sonhamos. E sem sonhar, não conseguimos sobreviver emocionalmente. O REM não é descanso, é reparo, é manutenção, é sobrevivência emocional. Quando ele desaparece, o equilíbrio desaparece junto. E no fim, a pergunta: o que aconteceria se o sono REM sumisse hoje? Revela algo essencial. Não precisamos de sonhos apenas para imaginar. Precisamos deles para continuar sendo humanos. Se essa viagem pelo bioverso fez sentido para você, aproveite e se inscreva agora no canal. Aqui,